Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula de artes. Bem, na aula passada eu falei sobre o movimento impressionista e o movimento expressionista. O movimento impressionista, como vocês sabem, ele surgiu na França e o expressionista surgiu na Alemanha. Nesse movimento nós temos um pintor maravilhoso, super inteligente, que é o Cândido Portinari, né? Nosso saudoso Cândido Portinari, que era muito humilde, de uma família muito pobre. Ele, muito cedo, ele se dedicou muito à pintura, né? À arte. Só que Cândido Portinari, ele era muito pobre, ele era de uma família de imigrante italiana, ele era muito pobre. E as pessoas vendo que na realidade ele tinha aquela sabedoria nata na pintura para poder unir as cores, né? Ele trabalhava com muitas cores fortes. Essas cores fortes dele é que chamavam muita atenção. Então ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele começou a estudar nas escolas de belas artes, com a ajuda de alguém, né? De pessoas que realmente incentivavam muito o estudo dele. Cândido Portinari, quando ele voltou para o Brasil, ele começou a focalizar nas suas pinturas, nas suas telas, cores bem fortes. Essas cores fortes, onde ele demonstrava o sofrimento do povo brasileiro, o sofrimento das pessoas no trabalho, no dia a dia, o sofrimento do negro na época da escravidão, tá? Ele demonstrava também a vegetação do povo, a vegetação brasileira, demonstrava o sol, como o sol era quente, demonstrava, além do sofrimento, a luta do povo brasileiro em prol de uma vida melhor. Então ele sentiu na pele, porque ele vivenciou essa parte aí. Ele era muito pobre mesmo. Então Cândido Portinari, ele pintava demais, certo? Ele pintava tanto que ele esquecia da vida, porque só vivia do desenho e da sua pintura. E ele ajudou muito a família dele, né? As telas dele passaram a ser vendidas bastante cara. Ainda hoje você encontra nessas pinacotecas, né? Quadros de Cândido Portinari. São caríssimos, de milhões, os quadros dele, que no mínimo serve agora para a geração dele, né? E Cândido Portinari, no dia 6 de fevereiro de 1962, ele faleceu vítima de uma intoxicação das tintas, logo das tintas que ele usava tanto. Tá? Ele morreu vítima dessa intoxicação. Ele pintava tanto que ele se dedicava ao trabalho dele. A tela dele, é como você olhando para as telas de Cândido Portinari, você observa aqui que é uma tela dele, você observa o sofrimento do povo, né? Do povo trabalhando, das sacas de café, de carvão, né? Que ele simplesmente colocava, ele colocava na cabeça, quer dizer, o negro colocava na cabeça essas telas que ele desenhava, que ele pintava, representava muito o povo, representava muito o sofrimento do povão. Então, por ele ter sido um povão, ele sempre se dedicou. Então, você observa, pela própria tela dele, ele mostra o sofrimento do povo, tá? Do negro, do povo brasileiro. E outras telas dele que você pode observar, se você tiver um dia condições de ir observar os museus, Museu das Belas Artes, nós temos no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Tem telas de Cândido Portinari, caríssimas, tá? Onde demonstra toda a raça, todo o povo brasileiro, e com cores bem fortes,
para demonstrar a garra que o povo brasileiro tem, a força que o povo brasileiro tem no seu dia a dia. Então, Cândido Portinari não nasceu rico, ele nasceu pobre, de famílias de imigrante italiana, onde a pobreza era o palco da vida dele. Mas ele não se deixou levar, ele lutou pelos sonhos dele, pelos ideais dele. E é isso aí que todos nós temos que fazer, lutar pelos nossos objetivos, né? Então, gente, hoje eu vou passar um exercício baseado no expressionismo e no impressionismo, baseado em conteúdo que a gente já viu, que já serve para as nossas avaliações, né? Então, você pode observar que o nosso livro, a gente já finalizou. Todo o nosso livro de arte a gente terminou. E agora, tia Graça, a gente vai fazer revisões, explicações, novos conteúdos, certo? Não se preocupe que não vai faltar aula para você, tá bom? Então vamos agora copiar a nossa agenda e o nosso exercício também. Agenda. Artes, sexto ano, terceiro bimestre, dezessete, 8/20. Páginas que eu vou passar para terminar totalmente o livro, né? 102 a 109, mais exercício no caderno, viu? Exercício no caderno. Essas páginas aqui do livro, né? As páginas são do livro. O exercício que eu vou passar agora, que é no caderno. Pronto. Na primeira questão do nosso exercício de artes, eu passei o seguinte. Primeiro, comente sobre Cândido Portinari. Cândido Portinari. Não tem acento. O nome dele era para ter, né, Cândido, mas não tem, né? Então, nesse caso aqui, comentar sobre Cândido Portinari. Não precisa você botar tudo. Você bota o nome dele, né? A família, como eu acabei dizendo, é uma família de imigrantes italianos. Era uma família bem humilde, pobre, onde ele foi um guerreiro, ele lutou muito em prol de conquistar seu espaço, seu sonho, né? E com isso ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele se dedicou muito à sua obra, foi para as escolas de belas artes. E assim vocês vão procurar no livro de vocês, que tem tudo sobre Cândido Portinari. Na segunda questão, eu coloquei o seguinte: quem pintou a obra Abapuru? Abapuru.
Abapuru. Quem pintou a obra Abapuru? Bem, nós fizemos até um trabalho, né? Sobre Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, na realidade, ela fez essa obra. A obra dela, a obra Abapuru, foi realizada por Tarsila do Amaral, né? Onde essa obra, ela fala sobre o quê? Ela utilizou linhas curvas, né? Ela criou formas humanas na obra Abapuru, sobre a vegetação e o sol, né? Ela usou poucas cores. Então a obra Abapuru foi feita por Tarsila do Amaral, onde demonstrava o que? A vegetação e o sol, e usando cores, né? Cores somente no caso, poucas cores, usavam linhas, curvas e criavam formas humanas, que é o caso, você observar, a obra tem justamente uma perna, né? Representando o corpo humano, uma parte humana. Na terceira questão, eu coloquei o seguinte: comente sobre a obra Abapuru. Abaporu. Quarta questão. Quais as características que marcaram a carreira de Cândido Portinari? Quais características que marcaram a carreira de Cândido Portinari? Lembra que eu falei que ele escrevia, ele desenhava, né? Ele usava, além da temática social, ele também fazia o quê? Sua principal marca era usar cores fortes, né? Cores fortes que retratavam o quê? Retratavam a paisagem, retratavam a vegetação, retratavam a pobreza, as dificuldades e a dor da pessoa, do povo brasileiro. Na quinta questão, onde surgiu o expressionismo? Onde surgiu o expressionismo? Onde surgiu o expressionismo? Cite suas características, na mesma pergunta. Cite suas características. Então, eu disse para vocês que o expressionismo surgiu na Alemanha, né? Aí você vai procurar as características que demonstravam realmente o expressionismo, certo? Então, vamos continuar agora a sexta questão.
Na sexta questão, eu falei o seguinte, na sexta, fale sobre o impressionismo. Fale sobre o impressionismo. Aí você vai dizer que ele surgiu, que surgiu na França, né? E fala das características dele, tudinho. Isso é importante, não precisa ser muita coisa. Na sétima questão, eu perguntei o seguinte: quais os pintores impressionistas que vigoraram entre 1860 e 1880? Quais que eles foram justamente os que ajudaram no impressionismo? São os pintores do impressionismo. Quais os pintores impressionistas? Os pintores impressionistas que vigoraram entre 1860 e 1880. No livro de vocês tem dizendo, tá? Na oitava questão, eu perguntei o seguinte: quais as características do impressionismo? Quais as características que é um C. Características do impressionismo. Impressionismo. Na nona questão, as cores podem ser classificadas como... Aí você já sabe, como eu expliquei, lembra? Primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são aquelas que ficam misturando uma com as outras, formam as cores secundárias, né? E as terciárias são as secundárias, né, que se misturando entre si, formam as terciárias. As cores podem ser classificadas como 2 pontos. Aí tem primárias, secundárias e terciárias. Na 10ª questão, as cores podem também serem... Bem, além das cores primárias, secundárias e terciárias, nós também temos as cores quentes e as cores frias. As cores podem também serem. Aí você responde, né? Quentes e frias. 11ª. Tudo isso tem no livro. As linhas definem o quê? O que as linhas definem? As linhas definem
definem o quê? O que é que as linhas definem? Toda linha, no caso, as linhas podem definir o quê? As formas essenciais. Você vai fazer um desenho. As formas como você faz o desenho das linhas são as formas essenciais, né? E de uma figura. Uma figura humana, representante, tem as linhas, as curvas, né? Os entreacilhados. Então, nesse caso aí, representa o quê? As linhas, que representam as formas essenciais de uma figura. Na 12ª questão, nós temos o Museu Casa de Portinari foi instalado na casa onde... Aí você vai responder. Será que era onde o Portinari morava? Não sei, vai pesquisar, né? O museu Casa de Portinari, com C maiúsculo, esse Casa de Portinari. Casa de Portinari. Foi instalado na casa, passando para cá, foi instalado na casa onde... Aí você responde, ok? E a 13ª questão, que é a última. Cândido Portinari só observe que todas essas questões, se você tiver observado no início da aula, eu dei todas as respostas, né? Então, Cândido Portinari, ele morreu, aí tem a data, né, que eu falei para vocês, quando foi de fevereiro que ele morreu, Cândido Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, não é isso? Ele morreu em 6 de fevereiro de 1962, vítima de quê? Vítima, aí você vai responder, né? De que foi? Vítima de o quê? De uma intoxicação, né? Das próprias tintas dele, não é isso? Então ele morreu desse jeito. Observe que ele fez realmente o que ele queria. Ele lutou, ele não aceitava ter aquele tipo de vida, né? Ele tinha uma obra dele, ele tinha o quê? Cândido Portinari, ele tinha o primário, que hoje é o Fundamental 1. Depois é que ele estudou mais, né? Passou a ser acadêmico também. Ele iniciou as suas pinturas. Aí, com 12, 15 anos, começou a ser reconhecido e passou a ser acadêmico. E também pintou belas artes, belas obras, onde representava todo o povo, todo o sofrimento, as paisagens, representava a dor do povo através de suas cores, a dor do povo, a insatisfação, o sofrimento, a pobreza da população. Então, tudo isso ele fez. Mas, na realidade, ele fez o que ele queria demonstrar através da sua arte, o que ele estava sentindo, seu interior. Isso foi o que ele fez no Cândido Portinari. Então, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês respondam, tente responder sem pesquisar. Observe o vídeo, a aula, que você vai responder tudo isso aqui, até sem pesquisar pelo livro, tá bom?
Até a próxima aula. Fique com Deus.